convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas à palavra de Deus. São José, o esposo fiel da Virgem Maria. São José deve servir de modelo para todos nós, para todas as famílias, para todos os jovens, adolescentes, crianças. São José. O Evangelho de hoje nos mostra muitos pontos da sua pessoa que devem inspirar-nos na vivência da fé e do compromisso com Deus e com a obra da igreja. José pertence à descendência de Davi, faz parte dos planos de Deus para a salvação do mundo, como nós também fazemos parte dos planos de Deus para a nossa salvação e das demais pessoas. Nós fazemos parte do plano de Deus. Ninguém, compete cada um perceber isso, detectar isso na sua vida, como José o fez. Ele percebeu muito bem a sua missão, mas precisa estar muito em sintonia com Deus para perceber tudo isso. José é definido como justo, que na tradição bíblica corresponde à santidade, e nós devemos aspirar à santidade. Como o Pai é santo, sede santos. Na dúvida, José não fica preso nos seus planos, mas descobre e realiza a vontade de Deus. Por isso ele é justo, por isso ele é santo, por isso ele é guardião, por isso ele é fiel, porque faz a vontade de Deus. Da mesma forma, nós devemos muitas vezes fazer um ato de humildade e procurar realizar a vontade de Deus e não a nossa. Quero trazer aqui, queridos irmãos, a linda pregação do nosso Papa Francisco, que está encantando o mundo com o seu carisma, com o seu jeito de ser,
com a sua simplicidade, com a sua humildade, característica de pessoas de Deus. Humilde, simples, como São José. São essas as pessoas que fazem a diferença nesta humanidade, se tão carente de testemunhos assim. Por isso que nós devemos mirar em São José. E o nosso Papa vai nos ajudar muito nessa trilha, neste caminho. O Papa dizia, ouvimos ler palavras dele no Evangelho, que José fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu sua esposa. Nessas palavras encerra-se já a missão que Deus confia a José, ser o guardião. E o Papa pergunta: guardião de quem? De Maria e de Jesus. Mas é uma guarda que depois se alarga à igreja, estende à igreja, como sublinhou o beato João Paulo II. Citando João Paulo II, ele disse: São José, assim como cuidou com amor de Maria e se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus, assim também guarda e protege o seu corpo místico, a igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. Citando aí Redentores Custos, o documento do beato João Paulo II. Primeiro, como realiza José essa guarda, essa missão de guardião? Com discrição, com humildade, no silêncio, mas com uma presença constante e uma fidelidade total, mesmo quando não consegue entender. Desde o casamento com Maria até ao episódio de Jesus, aos 12 anos, o Jesus adolescente no templo de Jerusalém, acompanha com solicitude e amor cada momento. Permanece ao lado de Maria, sua esposa, tanto nos momentos serenos como nos momentos difíceis da vida. Na ida a Belém para o recenseamento e nas horas ansiosas e felizes do parto. No momento dramático da fuga para o Egito e na busca preocupada do filho no templo. E depois, na vida cotidiana da casa de Nazaré, na carpintaria, onde ensinou o ofício a Jesus. Jesus soube o que é trabalhar, porque ele aprendeu do pai. O seu pai José, foi José que ensinou Jesus a trabalhar, a dar valor ao trabalho e também a se dispor ao trabalho. Ele é o filho do carpinteiro e Jesus trabalhou com seu pai na carpintaria. José introduziu Jesus na vida social, na comunidade, juntamente com Maria. Continuando, o Papa disse: como vive José a sua vocação de guardião de Maria, de Jesus e da igreja? Numa constante atenção a Deus, aberto aos seus sinais, disponível mais ao projeto dele que ao seu. E isto mesmo é o que Deus pede a Davi, como vimos na primeira leitura. Deus não deseja uma casa construída pelo homem, mas quer a fidelidade à sua palavra, ao seu desígnio. E é o próprio Deus que constrói a casa, mas de pedras marcadas, pedras vivas, marcadas pelo seu Espírito. E José é guardião, porque sabe ouvir a Deus,
deixa-se guiar pela sua vontade e por isso mesmo se mostra ainda mais sensível com as pessoas que lhe estão confiadas. Sabe ler com realismo os acontecimentos, está atento àquilo que o rodeia e toma as decisões mais sensatas. Nele, queridos amigos, vemos como se responde à vocação de Deus, com disponibilidade e prontidão. Mas vemos também qual é o centro da vocação cristã: Cristo. Guardemos Cristo na nossa vida, para guardar os outros, para guardar a criação. Somente quem guarda Jesus dentro de si é capaz de guardar os irmãos, cuidar dos outros, cuidar da criação. Ele guarda Jesus. Nós poderemos até lembrar aqui quando Jesus entrega Maria, a sua mãe, a João, ao pé da cruz. Eis aí a sua mãe, e João a levou para casa. Nós poderemos dizer também o seguinte: quando José recebeu a incumbência de ser esse guardião, ele levou Maria para casa, ele levou Jesus também para dentro do seu coração. Ele é o guardião porque guarda Jesus. A gente só vai ser cuidador dos outros se a gente guarda Jesus no coração. E o Papa continua: entretanto, a vocação de guardião não diz respeito apenas a nós cristãos, mas tem uma dimensão antecedente, que é simplesmente humana e diz respeito a todos. É a de guardar a criação inteira, a beleza da criação, como diz no livro do Gênesis e nos mostrou São Francisco de Assis. É ter respeito por toda a criatura de Deus e pelo ambiente onde vivemos. É guardar as pessoas, cuidar carinhosamente de todas elas e de cada uma. Eu notei nesse momento da fala do Papa Francisco a sua vibração ao falar nessas palavras aqui. É guardar as pessoas, cuidar carinhosamente de todas elas e a cada uma, especialmente das crianças, dos idosos, daqueles que são mais frágeis e que muitas vezes estão na periferia do nosso coração. Olha que expressão! Aquelas pessoas que estão na periferia do nosso coração, quer dizer, que não estão no centro do coração, estão na periferia dele, que a gente relegou à margem. Ele vai dizer: é cuidar uns dos outros na família. Os esposos guardam-se reciprocamente, depois, como pais, cuidam dos filhos. E com o passar do tempo, os próprios filhos tornam-se guardiões dos pais. Bonito. Com o tempo, os filhos que vão ser os guardiões dos pais. É viver com sinceridade as amizades que são um mútuo guardar-se na intimidade, no respeito e no bem. Fundamentalmente, tudo está confiado à guarda do homem, e é uma responsabilidade que nos diz respeito a todos. E o Papa fala: sede guardiões dos dons de Deus. Sede guardiões dos dons de Deus. E quando o homem falha nessa responsabilidade, quando não cuidamos da criação e dos irmãos, então encontra lugar a destruição, e o coração fica ressequido. Infelizmente, em cada época da história, existem Herodes que tramam desígnios de morte, destroem e deturpam o rosto do homem e da mulher.
queria pedir, por favor, a quantos ocupam cargos de responsabilidade em âmbito econômico, político ou social, a todos os homens e as mulheres de boa vontade, sejamos guardiões da criação, do desígnio de Deus inscrito na natureza, guardiões do outro, do ambiente. Não deixemos que sinais de destruição e morte acompanhem o caminho deste nosso mundo, mas para guardar devemos também cuidar de nós mesmos. Lembremos-nos de que o ódio, a inveja, o orgulho sujam a vida. Então guardar quer dizer vigiar sobre os nossos sentimentos, o nosso coração, porque é dele que saem as boas intenções e as más, aquelas que edificam e as que destroem. Não devemos ter medo de bondade ou mesmo de ternura. A propósito, deixai-me acrescentar mais uma observação: cuidar, guardar requer bondade, requer ser praticado com ternura. Nos evangelhos, São José aparece como um homem forte, corajoso, trabalhador, mas no seu íntimo sobressai uma grande ternura, que não é a virtude dos fracos, mas pelo contrário, denota fortaleza de ânimo e capacidade de solicitude, de compaixão, de verdadeira abertura ao outro, de amor. Não devemos ter medo da bondade, da ternura. E aí ele segue falando a respeito do seu pontificado, mas paremos aqui. Dessa figura de São José, nós devemos nos espelhar. Os jovens aqui presentes, que quando assumem, dá aquele ânimo, aquele toque diferente de entusiasmo, de alegria, de ternura. Que isso não seja circunscrito só a seus amigos, só aos seus iguais, mas que amplie também isso a outros. Que ninguém possa ficar na periferia do nosso coração, que ninguém possa se sentir excluído do nosso convívio, mas simplesmente acolhidos, compreendidos e amados por todos nós. Queridos irmãos, que São José nos inspire, que São José seja para nós esse modelo de esposo fiel. Quando a gente olha assim, quantos casais vivendo de uma maneira infiel, traição, marido traindo a esposa traindo o marido, e trair o esposo e o marido é trair a família, é trair os filhos, é trair essa igreja doméstica que deve guardar valores. Quando o Papa, o Beato João Paulo II dizia que a igreja a família é uma pequena igreja doméstica, e nesta igreja deve preservar os valores. O esposo, a esposa, o pai, a mãe, os filhos, todos devemos ser guardiões dos valores. Que São José possa inspirar a todos nós, enquanto paróquia, enquanto grupo, enquanto pastoral, enquanto família, que nós levemos a sério mesmo o nosso compromisso com Deus. Vamos parar um momento e pensar nessas palavras do nosso Papa, tão bem pronunciadas, tão bem presente, muito aqui para a nossa vida, muito atual, e que a sua presença com certeza vai ser uma grande bênção aqui no Brasil, na Jornada Mundial do mês de julho. Eu
tenho impressão que os jovens vão delirar com a presença do nosso Papa aqui tão próximo. E vamos não só viver dessa vibração, mas vibrar com o plano de Deus, fazer a vontade de Deus em tudo, como São José. Ele, esse referencial. E é evidente que nós celebrando São José, nós estamos exaltando Cristo, porque São José é o que é por causa de Jesus. Maria é o que é por causa de Jesus. Então, na família de Nazaré, na Sagrada Família, o mais importante é Jesus. Tanto Maria quanto José só têm importância para todos nós porque eles focaram em Jesus, deixaram que o Cristo fosse uma presença viva nas suas vidas. E hoje, ouvindo lá no retiro, o pregador dizendo aos padres, falava desse jeito, que a palavra deve não só ficar na mente, mas atravessar o coração. Usou essa expressão, que possa atravessar, quer dizer, está dentro, está próprio, não só ficar na cabeça. E que muitas vezes a gente pode correr esse risco de saber muita coisa de Deus, de falar bonito, mas não viver, que é o mais importante, é isso. São José, que lhe sirva de motivação a todos nós. Paremos um instante, meditando nessas palavras. E agora, vamos neste instante bem bonito, cantar